Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 17, 1 ao 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos aí então, nesse dia 6 de agosto, esta festa da transfiguração do Senhor, né? Esse evento bem diferente, bem característico, contado por Mateus, que aconteceu com esses 3 discípulos e com Jesus. Nós já refletimos muitas vezes, já ouvimos muitas vezes esse texto, mas tem alguns elementos que sempre é interessante revisitarmos. Uma coisa que não dá para separar, né? Muitas vezes a gente tem o texto ali e a gente tem que localizar ele dentro do capítulo, dentro do livro, dentro do contexto geral, do momento, de todo o mistério da salvação, de tudo aquilo que Jesus viveu e ensinou, para a gente entender melhor. Nesse caso aqui, esse momento acontece dentro do contexto da revelação da cruz, da revelação da morte de Jesus. Pouco antes disso, Jesus revelava para eles que iria ser morto, que iria morrer pela cruz. Então, muitos analistas, né, enxergam isso como uma espécie de revelação de Jesus para motivar os discípulos, para que eles não desanimem diante daquela possibilidade. Mesmo eles não entendendo, né, muitas vezes Jesus fala para eles e a gente percebe assim que eles não aceitam, não acreditam que vai acontecer aquilo com Jesus. Então, tanto é que depois, né, quando Jesus morre antes de ressuscitar, eles ficam muito desanimados, né? E até demoram a assimilar a questão da ressurreição. Claro, aí já é outra questão até, porque é uma novidade também, né? Algo totalmente novo. Mas enfim, aqui então tem esse aspecto, que Jesus se revela dessa forma para mostrar um pouquinho da vida eterna, para antever um pouquinho da vida eterna. Aqui também aparece a voz do Pai, que confirma a autoridade de Jesus, que confirma a filiação de Jesus, que confirma a natureza de Jesus. Isso é um elemento muito importante para eles, para os discípulos, e depois tudo aquilo que eles vão escrever, que vão anunciar, que vão testemunhar. Então, a voz do Pai vem confirmar essa questão de Jesus. Aí temos outros aspectos, né? Temos a questão daquilo que Jesus pede para eles segurarem, para não contarem, que é o segredo messiânico, que se chama, né? Até para as pessoas não interpretarem esses fatos e todos os... Muitas vezes Jesus pede, né, os seus sinais para que não sejam contados, que não sejam publicados, que não sejam anunciados. É para que as pessoas e muita gente ali não confunda a ação de Jesus com uma questão política, com uma questão somente social, né? Mas com uma questão realmente de reino de Deus, que é para a vida, é para aquele momento, é temporal hoje para nós também, mas é muito mais para a vida eterna. Então temos essa questão do segredo messiânico e também tem a questão do monte. Vemos que Pedro ali ficou extasiado com aquela visão e já queria ficar lá no monte. Então Jesus ali, ele mostra com suas palavras que o monte é um lugar de refúgio, né, que nós devemos
nos elevar, subir, nos aproximar de Deus com a nossa oração, de contemplar tudo aquilo de extraordinário que Deus pode fazer e faz na nossa vida, mas que nos dia a dia a gente tem que descer, a gente tem que viver uma vida encarnada, a gente tem que viver aquilo que a gente experimenta com Deus, viver na prática, no dia a dia, no ordinário do dia a dia. Então é isso que essa palavra nos ensina e nos ajuda a refletir nesse dia e possamos fazer bom proveito dela. Deus abençoe e ilumine você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.